Coach, hoje vamos falar sobre a aglomeração de jogadores à volta da bola e vou-te apresentar um exercício muito simples de aquecimento. Simples, mas não fácil de pensar e de organizar, por isso é que eu vou explicar aqui alguns princípios. Mas talvez possas já ter visto outro vídeo que falei sobre este tema, talvez não, mas a verdade é que quando eu lancei esse vídeo desse primeiro exercício, alguns treinadores me fizeram algumas questões. Carlos, como é que eu posso pegar nesse mesmo exercício e adequá-lo para diferentes dias da semana, em que nuns eu quero resistência, noutros eu quero força e noutros eu quero velocidade mais específica? Carlos, como é que eu posso acrescentar condicionantes técnico-táticas naquele exercício? E como é que eu posso acrescentar condicionantes estratégicas ou mesmo comportamentais? Eu hoje vou apresentar o exercício, mas com estas variantes todas relacionadas com as 5 dimensões a que nós podemos planear um treino. São 4 os pilares que sustentam a profissão de treinador: confiança, influência, liderança, metodologia. Aqui eu vou partilhar as várias estratégias que o treinador precisa de dominar para ter credibilidade, ser reconhecido, obter mais lucro e atingir as vitórias. Porque o facto é o seguinte: a dor passa, mas a tua autoridade fica. Muito bem. Então, o problema que nós vamos procurar resolver, não resolver totalmente com este exercício, porque este exercício é um exercício de aquecimento, mas que vamos procurar começar a resolver a aglomeração de jogadores à volta da bola através do exercício. Ok, mas o que é isto de aglomeração de jogadores à volta da bola? 2 tópicos são muito curtinhos para a gente entender qual é o problema que este problema nos traz. Bom, se nós tivermos em conta o campo e tivermos em conta o posicionamento dos jogadores, o problema é que quando os atletas jogam aglomerados em função da bola, os atletas também por vezes estão estagnados nas posições e são fáceis de marcar pelos adversários, o que vai fazer com que a gente perca a posse de bola. Ora, se a gente perde a posse de bola, então estamos a dar oportunidade ao nosso adversário de poder marcar golo na nossa baliza. Um dos objetivos que a gente não quer é perder a bola e outro é sofrer golos. Bom, o que nós vamos fazer para criar um exercício, entenda-se a estrutura, é retirar do campo o pedaço do problema onde está o problema, entender que existe uma zona envolvente ao problema e existe uma zona mais específica do problema. Portanto, eu vou retirar estas duas partes e vou começar a criar os exercícios para o meu treino. Neste caso, eu vou pegar no quadrado preto para começar a criar o exercício de aquecimento, sendo que quando eu quiser passar do exercício de aquecimento para a parte principal, nesse caso vamos falar num próximo vídeo, nós vamos começar a aumentar a dinâmica envolvente daquele problema. Muito bem. Mas antes de eu te falar do exercício, eu gostava de te falar de 2 problemas claros que eu encontro na maior parte da metodologia dos treinadores. Um dos primeiros é a pouca especificidade da modalidade. Ou seja, isto quer dizer que há atletas a fazerem aquecimentos com mobilização articular, seja dos braços, seja outros movimentos, que são pouco funcionais para a atividade e da modalidade específica, neste caso que estamos a falar do futebol, e sem um objetivo físico concreto. Portanto, eles fazem. O objetivo é apenas a mobilidade, mas não tem um objetivo físico por trás deste exercício. Se eu fizesse esse exercício com um objetivo físico claro, de ganho de resistência, ganho de força, eu estaria a fazer esse exercício com um sentido para a metodologia. Agora, quando o exercício é aquecimento, o objetivo é aquecimento e o objetivo está ligado à mobilização articular, a mobilização articular não é um objetivo. É um resultado, mas o processo terá que ser de forma diferente. Ou seja, eu posso fazer este exercício, mas treinando com questões de tempos e métodos que me favoreçam uma das qualidades físicas. Depois, isto quer dizer que se eu quiser trabalhar a nível da resistência geral ou da flexibilidade, os exercícios gerais e direcionados para o ganho dessa qualidade física fazem sentido. Agora, se eu quiser trabalhar a resistência específica dentro desta modalidade, não faz sentido este exercício. Se eu quiser torná-lo mais específico. Um outro problema que nós encontramos, muitas vezes, é que há exercícios vistos por equipas grandes, mas que não resultam. Por exemplo, a gente vê mainos do Barcelona, a gente vê mainos do Manchester City, só que no meu contexto, se eu estiver noutro contexto que não o deles, provavelmente esses exercícios podem não funcionar. Eu vou explicar porquê. Há atletas que fazem mainos, ou rondos, também existe essa gíria, mas estão parados a trocar a bola.
Esse tipo de mains, apesar de serem vistos por equipas de elevado nível, têm objetivos mais direcionados às relações entre os jogadores. Aquilo a que nós chamamos de team bonding. Existe o team building, existe o team bonding. O team bonding é mais a forma como nós criamos relações entre os atletas. O team building é a forma como nós incluímos dentro da equipa a construção de componentes comportamentais que nós queremos que os atletas tenham nas relações entre eles. Mas não necessariamente eles tenham que ter uma boa relação entre eles, de relação social. Mas estes exercícios têm pouco impacto nos objetivos específicos do treino da própria modalidade. Poderemos utilizar estes exercícios de relacionamentos quando pretendemos potenciar as relações entre os atletas. E poderá fazer sentido quando estamos à espera para começar o treino ou quando o grupo está em fase de desenvolvimento, a fase de desenvolvimento como equipa, em que ele próprio, o grupo, precisa de relações pessoais. Ou seja, faz sentido eu criar este tipo de exercícios em alguns momentos da época, quando o grupo precisa de relações mais sociais. Não como um padrão dentro da semana, em que todas as semanas eu vou gerar esse relacionamento. Porque a fase de desenvolvimento da equipa vai variar ao longo da época. Portanto, nós vamos passar por várias fases, como eu também explico em outros vídeos que também estou a partilhar aqui no YouTube e por e-mail. A verdade é que quando nós conhecemos as fases das equipas, a gente entende que há momentos em que faz mais sentido a gente criar exercícios de relacionamento. Agora, por exemplo, se eu estou numa fase de conflito, ou de acomodação, em que os atletas não precisam de criar relações, porque as relações já deviam ser criadas na fase anterior, eles já, na fase de acomodação, por exemplo, eles estão acomodados e eu preciso é de criar performance, de criar sentido de desafio. Então, um exercício de relacionamento vai-me baixar esse desafio. Isto se eu não criar no exercício de relação o desafio entre eles. Porque se eu conseguir criar condicionantes de desafio, talvez eu consiga ainda utilizar esse exercício. Agora, exercícios de relações sociais em fases em que a equipa já tem essas condicionantes implementadas, não faz sentido e estou a perder tempo quando eu tenho uma quantidade absurda de conteúdos e transformações para continuar a fazer com a equipa. Então, como eu estava aqui a explicar, muito menos se devem utilizar em fases de acomodação ou de estatuto, como eu explico no programa Profissão de Treinador e em algumas aulas que às vezes eu liberto para os treinadores. Eu falo disto num módulo de liderança, para aqueles que já têm o programa Profissão de Treinador, eles podem ir rapidamente buscar esta informação, ou o módulo de liderança para conhecerem as fases das equipas. Muito bem, visto estes dois problemas relativamente aos aquecimentos, portanto a pouca especificidade da modalidade e a utilização de exercícios que a gente retira de equipas grandes e que não resultam, nós vamos aprender a fazer um exercício muito simples. O exercício é muito simples para o problema de os atletas estarem aglomerados e haverem jogadores estagnados nas posições que vão ser fáceis de marcar. Portanto, aquilo que a gente pretende é trabalhar ao nível da organização ofensiva, do ataque. Portanto, nós estamos em posse de bola, nós temos a bola e queremos quais são os movimentos e qual é o comportamento dos jogadores, do portador da bola e dos jogadores envolventes, em momento de fase ofensiva. Depois, temos aqui um tipo de exercício de estrutura funcional, EF. Ou seja, é um exercício que está estruturado, está preso, mas que dentro dessa prisão existe uma funcionalidade que a gente pretende dar direção dentro do exercício. Eu explico um pouco melhor como é que é o percorrer da transição entre a estrutura e a parte funcional dentro do programa Profissão de Treinador. Isto não é tema para agora. O que eu quero é falar no próprio exercício. Neste caso é o nível base. E nós temos 3 contra 1. O jogador tem a bola, aquele que tem a bola tem que ter 2 linhas de passe, à direita e à esquerda. E não pode passar para o espaço vazio. Isto é uma pequena limitação porque eu quero o quê? Os jogadores não fiquem estáticos como estava a acontecer no exercício anterior. Eu quero que eles tenham mobilidade. E, portanto, o jogador vai procurar deslocar-se para o espaço vazio. Eu já vou demonstrar daqui a pouco. Portanto, o objetivo do ataque é fazer circular a bola entre os jogadores com eficiência do passe. E o objetivo da defesa é tocar na bola e interceptar o passe.
sendo que o defesa não troca com quem está a atacar. Vamos ver o exemplo? Portanto, o jogador que tem a bola tem que ter uma linha de passe à direita e à esquerda e nós estamos a tirar o centro do problema no exercício. Muito bem? Então, este exercício trabalha três dimensões. Pode-se trabalhar a dimensão física através do regime de resistência, força ou velocidade específica, que vou explicar as variantes daqui no slide a seguir. Depois, trabalha a nível técnico, ou seja, a desmarcação e apoio de ruptura, e o passe e a recepção. A nível da tática, ele vai trabalhar a ocupação de espaços vazios, a linha de passe à direita e à esquerda e a procura do terceiro homem. Neste caso, são princípios ou sub-princípios que eu vou incluir no meu ataque, na minha organização ofensiva. A nível da estratégica e comportamental, eu vou falar também um pouco mais à frente, sendo que aquilo que eu vou apresentar são condicionantes, não objetivos. Ou seja, eu posso, com aquela condicionante, levar a atingir um objetivo estratégico ou comportamental, mas o meu trabalho não é com o objetivo claro de trabalhar a parte comportamental ou a parte estratégica, porque aí eu teria que fazer alterações na minha própria forma de pensar a construção dos exercícios. Bom, para não complicar mais, para ser mais simples, vamos apresentar cada uma dessas dimensões. O objetivo aqui, claramente, é o jogador que tem a posse de bola ter sempre uma linha de passe à direita e à esquerda.